Olá, aqui é boa tarde para a noite, o sol tá se pondo, se escondendo na natureza. E o motivo de eu estar aqui conversando com vocês novamente diz respeito à questão das traduções, ou seja, aquilo que você tem em mãos quando você abre a sua Bíblia. Isso é uma tradução para o idioma português. Mas de onde ela veio, quem fez, como foi montada, como foi composta, por onde passou, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não questionam, não se interessam, mas é de fundamental importância se você realmente quer ter em mãos algo que seja extremamente válido pelo conteúdo naquilo que se refere às traduções, certo? Existem várias questões aí que a maioria das pessoas sequer sabe que existem. Questões básicas. Essas Bíblias produzidas no Brasil e de um modo geral no mundo, elas começaram a surgir, evidentemente, a partir do momento da imprensa, no sentido da época de Gutenberg, né? Então, o primeiro livro que foi impresso, vamos chamar assim, né, foi exatamente por essa prensa, né, literalmente de Gutenberg. O que acontece desses tempos para cá? Quais são os órgãos, ou não sei nem se eu chamo de entidade, mas onde são produzidas essas Bíblias nas sociedades bíblicas? Isso é uma coisa importante de entender. A sociedade bíblica, uma das primeiras sociedades chamadas, então, Sociedades Bíblicas Unidas, começaram a partir do século XIX, XX, a imprimir textos e Bíblias em larga escala, melhor dizendo, uma produção muito avançada. Ou seja, em quantidade, né? Para quê? O objetivo inicial seria que a maioria das pessoas tivesse acesso, né, à questão que envolve os textos, né, chamados bíblicos. Aí nós temos questões fundamentais, eu trato de muitas delas no livro, vou somente agora nesse nosso vídeo aqui, rápido, curto, explicar. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela produz as Bíblias de um modo geral para todas as denominações. Eles têm um parque gráfico fantástico, gigantesco, onde todas essas Bíblias são produzidas de forma personalizada, que atenda a determinadas denominações evangélicas ou locais que queiram produzir suas Bíblias, né? E elas têm um órgão lá dentro, que é uma secretaria de tradução. Inicialmente, muitos anos atrás, quando eu conversava com o então reverendo Rudi Zimmer e Josué Xavier, né, os dois eram tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, na antiga comissão de revisão e consulta, que depois se transformou na comissão de tradução. Hoje, salvo engano de memória, a gente verifica aqui depois no site da Sociedade Bíblica do Brasil, a antiga comissão de revisão e consulta, é a comissão da Secretaria de Traduções. Isso é importante, que diferença faz? Afinal de contas, eu comprei uma Bíblia, né? O que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso, nem de mais nem de menos, é você entender o que é que você tem em mãos. Isso é uma coisa importantíssima, porque a maioria das pessoas sequer sabe o que é isso, como foi produzida, quem produziu, o que está ali, se o que está ali está de acordo com o texto hebraico, se essa tradução é de que ano, foi feita por qual equipe, por qual grupo, qual foi o projeto de tradução que chegou nessa visão, por exemplo, Novo Testamento na linguagem de hoje, né? Ou a Bíblia na linguagem de hoje. Esses termos, esses textos já são resultados de revisões de traduções. Isso é importante saber, porque nessas revisões muita coisa foi alterada, acrescentada, excluída. Exemplo básico, se você pegar a Bíblia João Ferreira de Almeida, ali eles dizem no prefácio que substituímos a Oxalá, que é um texto, é uma palavra utilizada originalmente no texto em português, né, inclusive nesse texto que se refere às traduções, e substituímos por tomara que ou provera que. Por que fizeram isso?
Isso que você deveria se interessar. Outra coisa importante, a substituímos, está escrito lá no prefácio da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, isso está no meu livro também. E eles também no site da Sociedade da Bíblica do Brasil dizem isso. Coisas incríveis que você nunca pensou, do tipo que não existe nenhum fragmento do Novo Testamento grego, exceto um chamado papiro P52. Se você não sabe o que é, vai lá. Sociedade Bíblica do Brasil, processo de confecção da Bíblia. Esse é o assunto de hoje. Ou seja, você precisa conhecer, saber, se informar e questionar como que as Bíblias foram traduzidas. Isso é importante. Olá, tudo bem? Bem-vindos todos aí. É importantíssimo, porque a partir do momento que você sabe como a sua Bíblia foi traduzida, você vai entender o que realmente você tem em mãos. Boa noite a todos aí. O que você tem em mãos? Você tem em mãos um texto traduzido com determinadas características e não necessariamente o mesmo texto que foi utilizado como base para a tradução. Aliás, tradução, pessoas precisam entender o que é uma tradução. Tradução não é exatamente o que está escrito lá no manuscrito original. Tradução é traduzir de um idioma para origem para destino aquilo que está sendo falado. E aí se perde muita coisa se contamina, se é adulterada, e é isso que eu trato no meu livro. Então, sugiro a vocês que entrem no site da Sociedade Bíblica do Brasil e descubram o processo que foi feita a Bíblia que você tem aí agora, na tua mão. Leia o prefácio dela, leia a apresentação da sua Bíblia. Faça isso e vocês vão se surpreender. Então esse é o ponto e esse é o motivo de eu estar aqui conversando com vocês, para que vocês prestem atenção nisso. Vocês leiam aquilo, não é simplesmente chegar aquele automático, né? Capítulo tal, versículo tal, aí o seu líder, o seu pastor, sei lá, quem for, manda você abre na página tal, não sei o quê. Não é isso. Vocês vão ler o que a sua Bíblia diz sobre ela mesma, no prefácio e na apresentação. Isso é importante, importantíssimo, isso é fundamental, é um ponto de partida para você ter uma ideia exata do que é que você está nas suas mãos. A responsabilidade é sua, não é minha. A minha eu faço, eu vou lá e leio os textos em hebraico, em grego, verifico o que é o que não é, em latim também, mas a sua é fazer como os crentes de Bereia, verificar. E os crentes de Bereia não tinham Bíblia em português, não tinham Bíblia em latim no século I, por volta do ano 50, 70, eles não tinham isso nos anos 90, quando supostamente teriam sido escritos esses textos de Atos. Eles não tinham, eles tinham o texto hebraico e o texto grego, que você não tem hoje. Então, quando se fala, faça como os crentes de Bereia, é simplesmente ir lá no texto hebraico, e lá no texto hebraico você vai ver. Aí você confere. Conferir tradução com tradução, sinceramente, isso não é conferência, a não ser para identificar erros traduzidos de uma para outra versão. Tá bom? Por hora é só. Excelente final de semana, e durante a semana vou ver se eu consigo produzir mais alguns vídeos. E eu tive uma série de questões essa semana, inclusive uma participação numa reportagem do jornal Metrópolis tratando sobre esse tema também, tá? Que tem a ver com o tema atual do antissemitismo, que tem a ver com o entendimento do que estão nessas Bíblias, que tem a ver com o entendimento sobre o que é uma crítica textual, sobre o que é uma crítica textual da Septuaginta, sobre o que houve de erros e mudanças de gênero do hebraico para o português. Ruach é uma expressão hebraica que significa inicialmente sopro. São 11 possibilidades de tradução para o português, tá? No dicionário de hebraico da Rivka Berezin, que é uma excelente especialista no idioma hebraico, tanto que produziu um dicionário e é da USP, Universidade de São Paulo. Então esse é o nível da conversa que eu quero ter com você. Vai lá, estuda, confira, verifique e não vá na conversa de ninguém que sequer fez isso que eu estou falando para você fazer. Faça isso primeiro, tem muita surpresa.